Boa noite, meus irmãos. Sempre que eu tenho essa oportunidade, o Marcos orou no começo, me chama a atenção. Todos nós somos falhos, e necessitamos do Senhor. E sempre nesses momentos assim dá um friozinho na barriga. Por quê? Porque a gente não está acostumado, né? Mas sempre. Mas é Deus quem nos conduz, né? O pastor está falando sobre coração. Semana passada, ele falou um pouquinho sobre a gente pensar e ter a ideia de que, além das nossas atitudes, né, o coração, no nosso coração, aquilo que a gente faz, ele vai mais profundo, né? Nosso coração só reflete aquilo que está lá dentro, né, nas nossas entranhas. E eu queria continuar nessa linha, falando sobre o coração, mas é por coincidência pura, porque há uns dias atrás, há umas 2 semanas, eu fui falar numa igreja em Ouro Fino, uma igreja que está fazendo 100 anos de fundação, e eu escolhi um livro para falar, porque era um livro bem interessante, que falava muito sobre relacionamento entre irmãos, entre pessoas. E ao estudar, é muito interessante que você acaba pegando algumas coisas e descobrindo algumas coisas. E eu, ao olhar para o livro com mais cuidado, eu olhei para o personagem principal do livro, e percebi Deus me mostrando algumas coisas sobre o coração dele também. Então eu quero falar sobre o coração. Não vou entrar na mesma linha do pastor, numa linha mais prática, mas a gente vai falar mais ou menos a mesma coisa, né? Eu queria, antes da gente começar, dar apenas uma pequena esclarecimento. Eu acho que todo mundo já sabe, mas ao vir para cá e ouvir, né, a gente tem que ter algumas coisas na nossa mente, né, que são importantes. Tá preparado para acolher a mensagem, né? Tá com o coração aberto para perceber, comparar aquilo que está sendo falado com a Bíblia, para ver se não está sendo falado nenhuma, né, coisa errada, e aplicar a informação que eu ouvi, que eu comparei com a palavra de Deus, aplicar a informação à minha vida. Aquela famosa lei do Kiko, né? O que eu tenho com isso? Quando eu vou ouvir alguém falar, seja o pastor, seja um membro comum como eu, comum que eu digo, não porque ele seja, é porque ele estudou, tem todo um conhecimento, mas da mesma forma eu tenho que estar com o coração aberto, e o primeiro exercício é o que eu tenho a ver com isso, não o que o outro tem a ver com isso, né? Que naturalmente a gente faz isso, né? A gente conhece pessoas, nós temos parentes, temos amigos, né? Temos irmãos de igreja, a gente começa a olhar aquilo sendo falado e fala, opa, aquilo parece que serve para fulano de tal, né? E o primeiro exercício é o que é que isso serve para mim. Comparação, ela é fundamental, porque à medida que sempre quem vai falar, eu trouxe aqui, e assim o pastor também faz, a gente tira uma mensagem e tenta aplicar para os irmãos, né? Mas a gente tenta aplicar do nosso coração, né? Daquilo que a gente enxerga da palavra. E é muito importante que você, ao ouvir, você aprenda a aplicar por você mesmo, né? Por quê? Porque o coração é o teu coração, não é o meu, né? E só você, além de Deus, conhece ele melhor do que ninguém, né? Então não adianta eu aplicar, pode ser que funcione, mas é interessante que você mesmo traga para você as aplicações. Tendo isso em mente e pensando nessas aplicações, eu queria que a gente orasse, colocasse esse tempo nas mãos do Senhor. Então abaixa a tua cabeça aí, vamos orar um pouquinho. Obrigado, Senhor, pelo tempo de louvor que o Senhor nos deu, pela oportunidade de orar juntos uns pelos outros, de ter um tempo de comunhão, um tempo de louvor ao Senhor. Que esse louvor seja genuíno no nosso coração para o Senhor, que a gente possa, nesse tempo que vamos passar juntos aqui, estamos passando aqui
nosso coração possa se desprender das nossas preocupações diárias e a gente possa estar aqui com o propósito único de louvar o Senhor, de cultuar o Senhor, porque só o Senhor é digno de ser louvado, de ser cultuado. E nós, como assembleia, como igreja, como corpo do Senhor, temos a oportunidade de fazer isso juntos, uma vez por semana. E ao fazermos isso aqui agora, nos dá um coração quebrantado na presença do Senhor. Um coração que entende a Tua palavra, mas que mais do que entende, se compromete a aplicar. Por favor, nos ensina, usa cada um de nós, usa os meus irmãos que estão aqui, usa a minha vida da maneira como o Senhor desejar. O meu pedido é para que o Senhor realmente faça aquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas e a gente possa estar abertos a entender a vontade do Senhor para cada um de nós. Eu oro assim agradecido, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Se parece que eu estou ofegante é porque eu estou com um problema de respiração. Tá? Então não é só nervosismo, é um pouquinho de bronquite também. Desde a criação, desde Adão e depois da queda com o pecado, na história da redenção, sempre existiram homens que, de uma forma ou de outra, num momento ou outro, eles conseguiram agradar o Senhor, né, tendo um coração que agradava a Deus naquilo que fazia. Se você lembrar lá de Abel, o que Abel fez? Né, uma oferta perfeita, né, uma adoração perfeita, né, aquela adoração que agradou a Deus. Né. E aí eu posso já aproveitar a dica e dizer para os irmãos que precisam tomar muito cuidado com essa coisa de ecumenismo. Assim, principalmente o ecumenismo gospel, né? Porque não é toda adoração que agrada a Deus. Né? Ela tem que estar pautada na palavra. Abraão, uma obediência perfeita. Né? Em Hebreus diz assim, ó, Abraão estava mesmo para imolar o seu filho. Ele tinha levantado o cutelo e ia cortar. Né? Uma obediência perfeita. Jó, o comportamento perfeito. Jó 1,8 diz assim, viu Deus falando para Satanás, viu meu servo Jó? Um homem reto, íntegro, né? Um comportamento perfeito. A vida comum é uma adoração no dia a dia. Davi, um coração perfeito, né? Um coração segundo o coração de Deus. Né? E aqui uma palavra para os jovens, não é a aparência, não é a idade. Os jovens ficam muito esperando, né? Mais tarde eu vou me voltar para Deus, né? Eu vou esperar o tempo certo. Salomão, sabedoria perfeita, os profetas, os apóstolos. A Bíblia toda ela dá exemplos de homens e mulheres que em algum momento ofereceram algo de perfeito ao Senhor. Sem falar em Jesus Cristo, é claro, né, que engloba todas essas perfeições. E o que esses homens tinham todos em comum? Né? Um coração que desejava agradar a Deus. Se você olhar a história, se você for para a Bíblia e olhar todos esses que eu citei aqui, você vai perceber a disposição de agradar ao Senhor. Um coração que desejava agradar ao Senhor. Como eu disse no começo, olhando para um livro, eu queria falar de um outro personagem que não é nenhum desses aqui. Então eu queria que você abrisse lá em Neemias. Neemias 1. E ao ler eu queria que você fizesse o exercício de ir imaginando. Eu não sei como que até agora não fizeram nenhum filme sobre Neemias, eu acho fantástico esse livro. Ele tem muita ação,
né? Daria para Hollywood fazer grandes coisas. Neemias 1, nós vamos ler do 1:1 até o 2:16. Diz assim, já vai lendo e vai tentando imaginar as cenas para que você se familiarize com a história. As palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e disse, e estive jejuando e orando perante o Senhor dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com grande poder, e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus olhos à oração do teu servo e a dos teus servos que hoje se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que estás triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi, vive o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse o meu rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê na tua presença, peço que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-me-se cartas para que os governantes da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também cartas para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão de Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavalheiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Anomita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que
o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fronte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas também tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde eu passasse, com o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Não sei se deu para os irmãos perceberem um pouquinho da história. Neemias está no exílio, na Babilônia, em Suzã, e chegam alguns irmãos judeus, e ele pergunta como estão aqueles que tinham fugido e tinham voltado para Jerusalém, e ele conta o relato, né? E aí a história se desenrola. Antes da gente olhar um pouquinho para esse homem, Neemias, e olhar para o coração dele, e a gente poder aplicar um pouquinho para o nosso próprio coração, é bom saber algumas coisas sobre Neemias. É um judeu leigo, então ele não tinha nada a ver com sacerdotes, com o culto a Deus, tá? Era uma pessoa comum, como eu e você, tá? Outra coisa, não era um aristocrata, ele não tinha nada a ver com o rei, com príncipes, com duques e assim por diante. Uma outra coisa importante, ele possuía, por conviver muito tempo lá, por alguns motivos que possivelmente Deus permitiu, ele chegou a uma alta posição no governo, né? Copeiro do rei, muita gente acha que o copeiro do rei é só aquele que vai lá e experimenta o vinho na hora que, né? Se fosse assim, morreria copeiro do rei quase sempre, porque o tempo todo estavam tentando dar golpes nos reis, né? Ele cuidava desde a chegada do vinho, né? O armazenamento, toda aquela coisa até vir e aí sim existia assim o ato de beber na frente do rei para que o rei tivesse certeza que não estava envenenado, né? Mas era uma alta posição, né? Isso dava para ele algumas coisas, destaque, respeito, né? Amizade do rei. Se você olhar lá, capítulo 2, versículo 2, você percebe o rei perguntando para ele, olha, eu nunca te vi assim, né? Então havia uma amizade, né? Um relacionamento mais profundo. Com certeza tinha uma vida abastada, né? Só para que a gente tenha uma ideia. Tá? E agora a gente vai olhar para a vida de Neemias e perceber ações do coração de Neemias que a gente deve aprender. Eu queria destacar 3 características. Pode pôr, Gabi. Primeira, um coração altruísta. Um coração, pode pôr, Gabi, um coração que pensa isso, que pensa no outro, um coração que não é egoísta. Olha que interessante, olha para o texto, você vai ficar com esse texto aberto, nós vamos olhar um pouquinho para ele. Versículo 2, o que é que Neemias pergunta? Então lhes perguntei, né? Como estão os meus irmãos? Né? Perguntei pelos judeus, né? E depois perguntei pela cidade, né? O que isso mostra para a gente? Né? Perguntou primeiro pelas pessoas, depois, né, pelas coisas. Uma outra coisa importante, versículo 4.
Tendo ouvido eu, assentei-me, chorei e lamentei. Assim que ele ouve como estava aquele pessoal lá em Jerusalém, né? Ele se assenta e chora e lamenta. Tristeza pela situação do próximo, do outro. Né? Um coração altruísta. Neemias, é interessante a gente pensar que Neemias ele não recebeu nenhuma ordem direta de Deus. Deus não veio e falou assim, Neemias, vai lá. Não está no texto, né? Neemias, vai para Jerusalém. Ele percebeu, ele estava preocupado, né, com as pessoas. Aplicando um pouquinho para a gente essa ideia de um coração altruísta. De um coração que primeiro pensa no outro, pensa primeiro nas pessoas e depois nas coisas. Né? Como é o teu coração? Altruísta? Como é o meu coração? De verdade? Como salvo, como cristão, eu e você, a gente pensa no corpo local? Né? Ou a gente passa os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, preocupado com o nosso trabalho, com os nossos negócios, com a nossa rotina, com os nossos problemas? É interessante, Gabi, passa um pouquinho próximo. Queria só ilustrar para vocês. Dá mais um, Gabi. Mais um. Mais um. Lá onde estava Neemias, Suzã, aqui Jerusalém, distância 1.500 quilômetros naquela época, né? Não é hoje. Né? E aí a pergunta é, né? Neemias está no palácio do rei, com uma vida boa, né? Com tudo, né? Com toda a mordomia, né? E a preocupação dele é, né? Com o povo, né? Com as pessoas. Nós temos nos preocupado com as pessoas do nosso corpo local, com as pessoas de outros lugares, né? Eu estava vendo ali, o pastor destacou um monte de marcadores de Bíblia com nome de missionários, só de Minas, aquilo lá tudo é só de Minas, né? Que estão por aí, né? A gente tem o Alex lá em Ceuta, Maiara no Paraguai, né? Quem já escreveu uma carta para eles aí? Eu não escrevi, por isso que eu estou perguntando. Né? Se importar de verdade com o outro. Né? De verdade, não só. Você considera esse corpo local como o teu corpo, pessoas salvas como você, esse local como o teu local. Neemias diz, a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais. Hoje você é cidadão de um novo lugar, de um novo rei, foi colocado num corpo local. Você se importa? Isso define se você tem um relacionamento ou apenas uma religião, meu irmão. Se a nossa religiosidade, ela se baseia a vir aqui no domingo à noite, né, participar do culto, ir embora e depois tocar a vida, né, é só religiosidade. Nós precisamos nos importar uns com os outros. Né? E eu gostaria que alguns me cobrassem. Eu vou só dar um exemplo, que a gente teve uma reunião de homens há um tempo atrás aqui, né? E ficou combinado dos homens de 2 em 2 aí se cobrarem, né? Você está fazendo devocional, você está orando, né? Uma coisa simples para se fazer, né? A pergunta é, nós fizemos, né? Coisa simples. Neemias tinha um coração altruísta.
Segundo, Neemias tinha um coração adorador. Um coração que adora a Deus através da oração. É interessante que a gente acha que a adoração ela se resume ao templo, ao momento de louvor, né? E a gente tem aprendido constantemente com o pastor Felipe aqui que a adoração é o nosso dia a dia, é todo dia. Olha o versículo 4, parte B. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Senhor Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor. Primeira coisa prática, vamos dizer assim, ele fica sabendo, a primeira coisa que ele faz é orar, né? Orar. E essa oração de Neemias ela é interessante, que dá para a gente aprender muita coisa com ela. Versículo 5b. Né? Ah, Senhor, Deus dos céus, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Um reconhecimento da glória, do poder, da justiça, da majestade de Deus. É interessante como se a gente não se cuida, a gente se ajoelha para orar, né? E vamos pedindo. Começamos imediatamente. Né? Esquecemos de reconhecer perante quem nós estamos. A adoração. Mais uma vez, Gabi, passa para mim de novo. É o mesmo mapa, pode dar isso, mais um isso. Dá mais ou menos 4 meses de viagem, só para que você ilustre na tua mente aí. Olha que interessante, versículos 6 e 7, olha aí. Ele está lá, pergunta por aqui, e aí ele vai falar com Deus. Olha que interessante, versículos 6 e 7. Tem uma palavrinha que ele repete muito aí. Né? Temos. Ele está lá, né? E ele ora para Deus, né? Dizendo: temos. Né? Confissão de pecado, né? Reconhecimento. Versículo 8 e 9. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Reconhecimento da retidão de Deus, né? O povo estava recebendo o que merecia. E é interessante a gente pensar nisso. Né? Você tem essa atitude perante Deus? Por aquilo que você passa, né? A gente costuma sempre jogar todas as coisas na conta de Deus. E muitas das coisas que nós passamos hoje, elas são resultado, né, consequências das nossas atitudes. Muitas não, mas muitas sim. E é interessante essa ideia do reconhecimento, né? Olha, Deus, ele está reconhecendo que Deus estava dando para o povo de Israel aquilo que o povo de Israel merecia. Reconhecimento, então tem louvor, reconhecimento, súplica, versículos 10 e 11. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos, pois, os teus ouvidos. E aí sim, depois de adorar a Deus, depois de confessar, depois de reconhecer, né, o seu estado, aí ele suplica.
Aí ele pede, né, por êxito, por sucesso na empreitada. Mas não é só essa oração longa, né, que nos ensina. Ele também, olha que interessante, capítulo 2, versículo 4 e 5. Num outro estágio, num outro ponto, ele está vivendo, né? 4. Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse, né, sabe aquela oração relâmpago? Né? Naquela que eu faço, né? Quando as coisas acontecem, eu coloco nas mãos de Deus imediatamente. Um coração adorador, um coração que está com Deus 24 horas né, junto. Né? Não só no culto, não só no final de semana, não só nas atividades da igreja, né, mas um coração que adora a Deus constantemente. Aplicando um pouquinho. Né? Você é um adorador assim? Eu sou um adorador assim? Nós somos pessoas de oração? Ou a gente faz aquilo que nosso coração deseja e depois ora para Deus abençoar? Neemias orava sempre antes. Como é a tua frequência nas atividades voltadas para a oração na tua igreja? Você dá valor a isso? Você se inclui no corpo ou é daqueles que apontam o dedo? Olha que interessante versículo. O livro é muito interessante, se vocês tiverem oportunidade, depois leiam. Capítulo 4, versículo 1. Tendo Sambalá ouvido que edificamos o muro, ardeu em ira. E se indignou muito e escarneceu dos judeus. A ideia de não participar. Então, Neemias, ele tinha um coração altruísta, um coração adorador. E por fim, um coração ativo. Ativo não naquele ativismo, naquela coisa de correr atrás das coisas, fazendo. Um coração que quando percebe as dificuldades de alguém, se movimenta, né? Vai atrás. A proatividade no servir, um coração de servo. Olha que interessante, ele teve pressa nos pedidos, capítulo 1 ainda, versículo 11. Senhor, estejam atentos, pois, os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje. Né? Nesse tempo. Dá pressa, Senhor, naquilo que eu estou querendo fazer. Pede a Deus êxito sobre algo que já tinha pensado. É muito interessante, porque se você olhar capítulo 1, versículo 1, palavra de Neemias no mês de Quisleu, no ano 20º. E você olha no 2:1, no mês de Nissan, no ano 20º. Ele já tinha pensado, só que do Quisleu do mês Quisleu para o mês Nissan, não é de um dia para o outro. São 4 meses de diferença. São 4 meses. E ele pede, olha, Deus, né, me dá hoje, né, e fica com aquilo guardado no coração. Versículo 5 do capítulo 2. Pressa nos pedidos. Então ele pede urgência. Versículo 5, capítulo 2. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e o teu servo acha mercê na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais. Desejo de agir rápido. Versículo 7. Dê-me cartas para que eu possa passar. Agilidade nas atitudes. Pressa nos pedidos. Agilidade nas atitudes. Versículo 9. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas. Versículo 11 e 12.
Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Gabi, passa um próximo para mim. Só como... Pode dar mais um. À noite ele levantou e foi... e andou por esse circuito ali, é a cidade de Jerusalém em azul, tá? E os muros, tá? A cidade maior, a cidade menor e os muros. E ele sai pela porta do vale, faz todo esse percurso, não consegue passar, volta. Tudo isso ele faz à noite. Isso aqui só é para ilustração, para que você perceba. Esse percurso que ele fez dá mais ou menos uns 1.600 metros. É 1 quilômetro, mais de 1,5 quilômetros. Tá? E ele vai à noite, tudo aquilo que você leu, sair à noite pela porta do vale, né, e seguir. Só que ele chega lá em cima, não consegue passar porque está tudo derrubado. Aí ele retorna. Tá? É interessante a gente pensar nisso. Primeiro, o reconhecimento da situação local, né? O que é que está acontecendo? Ele vai sozinho à noite. Né? Pode passar, Gabi, para mim, por favor. Versículo 17. Então lhes disse, que a gente não leu, mas 2,17. Então lhes disse, estáis vendo a miséria que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois reedifiquemos os muros de Jerusalém. Um convite ao trabalho, diferente dos inimigos de Neemias que boicotavam o trabalho. Se você olhar 2,10 e voltar um pouquinho, você vai ver. Disso ficaram sabendo Sanbalate, o Amonita, e Tobias, e muito lhes desagradou que alguém viesse à procura dos bens dos filhos de Israel. Um coração que se apressa em agir. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque o que acontece com a gente? Em alguns momentos, em alguns eventos, digamos, algum evento que vem alguém de fora te dá uma chacoalhada e a palavra é boa e você fala assim, eu vou sair daqui, né, e vou fazer. Né? Daqui para frente, né, tudo vai ser diferente. Né, que nem diz Roberto Carlos. Né? E chega no dia seguinte, ó, vira pó. Né? Não faço nada. É interessante aqueles 4 meses, porque quando o rei ele vai e pede para Deus, e aí 4 meses depois, a Bíblia não relata quantas vezes eles se reuniram nesse meio tempo, mas relata que 4 meses depois, né, no mês de Nissan, aí o rei pergunta, por que está triste? Por que você está triste assim? Ele fala, opa, aquele pedido que eu fiz lá, a hora é agora. Né? Não deixa passar a oportunidade. Né? E a gente, né, tem nossos familiares, os nossos amigos aí que não conhecem Jesus, e a gente se compromete a falar com eles, né, e pede para Deus, Deus me dá uma oportunidade. Né? Ouve a palavra, fica impactado, fala, agora eu vou falar. Né? Dessa vez eu falo. Né? Aí vai, aí a conversa está boa, o ambiente está gostoso. Não, eu não vou falar. Vai estragar toda o nosso ambiente aqui. Semana que vem eu falo, numa outra oportunidade eu falo. Né? A gente deixa passar, vira pó. Né? Muito rápido. Aplicando para nós aqui. E nós, como tem sido nossa prática ao ver as necessidades do próximo, do outro, né? Eu sei que tem muita gente aqui
passando por necessidade, né? Por enfermidade, né? É claro que não vai todo mundo fazer uma visita, mas alguém precisa, né, fazer uma visita, né? Temos tido disposição, agilidade e prática no serviço para Deus, assim como temos para os nossos próprios interesses. Temos nos disposto a fazer algo pelo corpo e pela igreja sem que ninguém saiba. Lembra, Neemias saiu lá à noite, sem que ninguém soubesse, foi lá, foi conhecer tudo como estava, né? Se preparar para a batalha, para tudo que ele tinha que fazer, né? Não contou a ninguém. Temos motivado e influenciado outros para o serviço ou para o boicote. Olha, esse negócio que o pastor está querendo fazer não vai dar certo, não. Neemias 6,15 para encerrar. Neemias 6. O que é que estava no coração de Neemias, né? Por que é que Neemias era altruísta, era adorador e era ativo, né? Versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Eleu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito o seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. A história continua, né, depois daquele texto que nós lemos, e Neemias passa por muitas coisas, oposição externa, oposição interna, e ele continua, né, e 52 dias depois ele consegue construir o muro. Naquele mapa lá, o muro é a cidade toda, não é só aquela parte que ele andou, não. Tá? Dá mais de 2.600 metros em linha reta, né? Um muro que dizem que tem 8 metros de largura, né? Andavam cavalos em cima para poder vigiar, né? Essa coisa toda. E 52 dias. Né? Mas o que é que estava no coração de Neemias? O desejo de agradar ao Senhor. Assim como todos aqueles que eu falei no comecinho, que eu dei exemplo, né? Abraão, Davi, né? Neemias agradou ao Senhor e deixou o nome dele na história, né? Na história da redenção. Pensando na ideia do pastor de trabalhar com o coração da gente, né? Passa para mim, Gabi. Isso, pode parar aí. Altruísmo. Eu tive a curiosidade de olhar isso no dicionário, e uma das definições para altruísmo é abster-se. Altruísmo não é eu me preocupar com o outro depois de mim. Altruísmo é eu me preocupar com o outro antes de mim. Então, por que eu estou colocando? Para que a gente pense, né? Se nós temos buscado ter um coração altruísta. Vai além de pensar no outro depois de mim. Vai além. Eu sou altruísta. Segundo ponto aí, pensando no nosso próprio coração, a adoração, ela vai além de prestar culto no domingo, né? É no dia a dia. É contra a dicotomia. O que é a dicotomia? É aquela ideia que a gente tem de, olha, meu negócio é meu negócio, né? Deus é Deus, negócio da parte, né? E eu preciso vencer isso, né? Eu preciso
Deus ele tem que estar presente em todas as áreas. Não, eu não vou colocar Deus aqui porque é perigoso. Eu posso perder meu emprego. Eu devo ter sabedoria, sim, né? Mas eu também tenho que ter ousadia e coragem. E o último, a ideia da ação, que vai além só do desejo, aquilo que eu falei agora há pouco, né? A gente às vezes sai de um evento, ou sai de uma pregação, ou sai de uma devocional, falando, não, agora, né? Agora eu vou. Agora, quem passar na minha frente, eu vou falar. Aí, quando chega a oportunidade, Neemias ele não desperdiçou. 4 meses depois, a oportunidade apareceu. Olhei, opa, é aqui mesmo. Tava com aquilo ligado, né? Pergunta para nós, né? Diante de todos esses exemplos que nós vimos aí, principalmente do exemplo de Neemias, como é que a gente vai agir? Como é que a gente vai agir? Né? Lembrando de trabalho, nosso coração ele tem que estar preocupado muito mais. Eu pensando no que o pastor falou domingo passado, o que eu estou dizendo aqui, meus irmãos, não é que você faça todas essas coisas se esforçando para fazer, porque senão não vai dar certo. Né? Fazer porque é o certo, né? Apesar de ser bom fazer porque é certo, mas eu preciso trabalhar no meu coração. Por que é que eu não faço? Por que é que eu não sou altruísta? O que é que me segura? Por que é que eu não sou adorador? Por que é que eu não sou ativo na ajuda ao próximo? Por quê? Eu queria encerrar com o texto do Novo Testamento, 1 Coríntios 3, do 13 ao 15, diz assim, é um relato para os salvos, todos nós vamos nos encontrar com Jesus um dia, né? E ele vai pedir conta das nossas obras, né? Não para perdição ou salvação, né? Mas nós vamos nos encontrar com ele. 12, aliás, desculpa. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, que é Cristo, né, for ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia, como que através do fogo. Um coração altruísta, um coração adorador, um coração ativo, um coração servo, são atitudes que a gente com certeza vai estar praticando algumas obras, né, que vão agradar ao Senhor. Seja esse possa ser o nosso desafio. Neemias teve um coração que agradou o Senhor. Aqueles outros todos servos do Senhor tiveram um coração que agradou o Senhor, né? E cabe a nós ter um coração que agrada o Senhor também. Amém? Não é um desafio impossível, né? Não é um desafio impossível.